Alô, meu nome é Vinícius e hoje eu tô aqui para contar um pouco o porquê eu tô morando na Alemanha. Bom, basicamente para começar, como que surgiu para mim a oportunidade foi através do LinkedIn. Eu recebi uma mensagem do RH de uma empresa daqui da Alemanha me perguntando se eu gostaria, se eu teria interesse de vir para a Alemanha para trabalhar e, consequentemente, claro, morar aqui. É, isso foi basicamente no começo da pandemia e de imediato eu já falei para ela que sim, que eu toparia. Então a gente marcou uma entrevista. Eu fiz duas entrevistas, uma por chamada mesmo de telefone, e outra eu fiz por vídeo com o diretor, a pessoa, o gestor que realmente iria me contratar. Então eles falaram que eles teriam interesse e tudo mais. Então a gente começou o processo, que basicamente aqui para a Alemanha você precisa você entra no site da embaixada e lá tem todas as descrições para os determinados tipos de vistos, né? O meu visto, como eu sou engenheiro eletricista, então tinha lá a descrição para quem é engenheiro, então para o trabalho específico, então você algumas das coisas que tinha que fazer era provar que a Alemanha ela tem um vínculo com o Brasil de algumas universidades e cursos que são equivalentes. Então, para você não precisar, talvez, fazer uma outra universidade aqui, né? Então, você tem que provar que você fez uma universidade que ela é realmente compatível com a graduação daqui ou com o master e tudo mais. Então, daí essas são algumas das provas. O contrato, você tem que mandar o contrato. Você precisa e depois de todas as documentações, algumas das mais importantes, você tem que preencher dois formulários que a própria embaixada pede, com todas as informações possíveis. A questão da universidade e do curso, que você tem que convalidar com o site da Anabim, que é o sistema responsável, né? O órgão responsável por essa convalidação. E você precisa mostrar o contrato e tudo mais. Depois de de separar todas essas documentações e conseguir agendar dentro do site do consulado alemão uma entrevista, que pode demorar muito tempo. Teve várias pessoas que estavam muito caótico na época que eu estava fazendo, então foi bem problemático e tudo mais. Então é bem difícil, você tem que ficar ali, pelo menos era bem complicado, no momento eu não sei como está sendo. Isso foi no 2021, então tinha várias questões, né? Primeiro porque daí muitas pessoas estavam pedindo visto para vir morar na Alemanha, e só que os vistos não estavam sendo fornecidos devido à pandemia. Então a embaixada estava fechada, né, não era possível viajar para os outros países e tudo mais, então estava tudo bloqueando. Então isso foi um dos motivos que fez com que demorasse mais. Mas basicamente esse é o processo: você separa todas as documentações, agenda uma entrevista no consulado, né, vai lá no dia da entrevista com todas as documentações, as cópias e tudo o que mais for possível para aquele seu determinado visto, e então lá a pessoa o cônsul lá vai te dar uma documentação. Dentro de alguns dias você vai receber a confirmação, né, se deu certo ou não. No caso, você vai receber de volta o seu passaporte com um visto com um visto provisório, e o que mais? E daí, quando
para você, um pouco antes de você receber o visto, nesse meio tempo, eles te mandam um e-mail falando para você enviar a passagem e um seguro de viagem para aquele momento. Então você tem que comprar a passagem e mandar o seguro para mostrar para eles, porque vai ser a partir daquele momento que eles vão dar a permissão do seu visto. E basicamente é isso. Daí chegando o passaporte, você já tá tudo pronto para poder ir viajar, e foi basicamente esse o processo que aconteceu comigo. Num primeiro momento, na verdade, o que aconteceu comigo, eu tive que ir 2 vezes na embaixada, porque a primeira vez eu levei um documento errado do meu curso. Então eu tive que agendar uma outra entrevista e daí levar o documento correto. Basicamente foi isso o de diferente que aconteceu comigo. Mas fora isso, basicamente esses são os processos, assim, não tem muita burocracia. E quando você chega aqui na Alemanha, dependendo do prazo que está determinado ali no seu passaporte, daquele visto provisório que você obteve na Embaixada do Brasil, você já deve chegar aqui e já entrar em contato com o escritório específico aqui, para poder ter o seu visto permanente, né? Ou se não, por exemplo, o que eu tinha era válido 6 meses. Então, eu vim no começo de outubro e ele foi vencer em abril. Então, nesse período, eu não tive problema nenhum, eu podia usar o visto que estava dentro do meu passaporte. E também aqui, como o escritório de imigração também estava muito congestionado, inclusive porque nesse meio tempo também teve a guerra da Ucrânia e tudo mais, então muitas pessoas aqui na cidade, no escritório, e então o meu agendamento para o visto permanente, o que eu quero dizer é o cartãozinho, como se fosse o nosso CPF, um RG assim, ele só foi possível realmente próximo da validade do meu visto que estava no passaporte. Então, basicamente, esse é o que eu gostaria de comentar sobre como e por que eu vim parar aqui na Alemanha. Tschüss!